Os irmãos me ouvem muito pregar e vocês sabem que eu sempre gosto de dar títulos para as minhas mensagens. E eu tive muita dificuldade para colocar um título na mensagem. Sempre que eu tenho dificuldade, eu gasto muito tempo pensando, matutando. E é interessante porque eu pensei em um título em casa, quando eu cheguei aqui, o Senhor mudou o título da mensagem que eu vou pregar nessa noite. E ela se chama Deuses de Bolso. Depois você vai entender o que eu quero dizer, mas a mensagem que eu quero pregar nessa noite se chama Deuses de Bolso. O que está acontecendo em Israel é que Moisés ele foi para o monte. Então Deus diz a Moisés: Moisés, sobe no monte, fica lá, porque eu vou te dar algumas instruções. Leva consigo Arão, alguns dos anciãos, e sobe. Mas Arão e um dos anciãos vão até um certo lugar. Quando Moisés sobe no monte, Arão e os anciãos ficam abaixo, eles não sobem com Moisés. Então Moisés começa a ter uma conversa com Deus, em que Deus fala e Moisés escuta. O tempo vai se passando, os anciãos já estão lá esperando, o povo está lá esperando, nada parece acontecer, até que o povo vem até Moisés, dizendo, vem até Arão, dizendo: Arão, é o seguinte, faz para nós algum Deus, porque, gente, Moisés sobe no monte para falar com Deus, mas enquanto Moisés falava com Deus, enquanto Deus falava com Moisés e Moisés obedecia, o povo foi falar com Arão, e Arão ouvia e obedecia. A idolatria, ela começa quando o homem de Deus, quando o líder, o pastor, quando alguém que foi levantado para o ministério, ele deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz do povo. Porque existe uma máxima na sociedade que não é verdadeira, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas a voz do povo não é a voz de Deus. Então toda vez que um homem de Deus deixa de ouvir a voz de Deus para agradar as pessoas, ele está gerando idolatria no coração. Ele não quer obedecer a Deus, ele quer ser idolatrado. Toda vez que um homem deixa de ouvir a voz de Deus para agradar um povo, para ouvir a voz de um povo, então ele está deixando de lado a obediência para ter para si a idolatria. Arão faz isso. Arão deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do povo. Arão ainda não era sacerdote. Na verdade, o Senhor até falou com Moisés no monte sobre como seria a consagração de Arão e de sua família. Ele ainda não era sacerdote, mas ele já era uma referência de liderança para o povo. O povo vai até ele e diz: Arão, levanta-nos deuses, porque a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. E aqui estava a chance de Arão. Aqui estava a chance de Arão de dizer: não precisamos de deuses. Vamos olhar para os céus e orar ao Senhor. Quanto a Moisés, vamos interceder pela vida dele, vamos permanecer firmes, vamos levantar uma intercessão por Moisés, vamos orar ao Senhor, vamos ficar firmes, o Deus que nos tirou da terra do Egito. Mas não, Arão prefere agradar a multidão. Arão prefere ouvir os clamores do povo, porque o povo diz: nós não sabemos o que lhe aconteceu, mas Arão sabia. Arão viu Moisés subindo no monte. Arão sabia que Moisés não tinha morrido. Arão sabia que Moisés estava em uma conversa com Deus. Então Arão tinha todas as chances de dizer: pessoal, vamos parar um pouquinho. A gente não sabe o que aconteceu, mas eu vi Moisés subindo no monte. Foi Deus que o chamou, e se foi Deus que o chamou, vamos confiar que Deus está cuidando dele. Vamos confiar que o Senhor vai fazer. Mas ele prefere agradar as pessoas. Ele tinha como explicar para o povo, mas ele não explicou. Por quê? Eles não queriam um substituto para Moisés, eles queriam um Deus. O problema deles não era Moisés, o problema deles era com Deus. E Deus já tinha antecipado isso, quando lá nos 10 mandamentos, Ele diz assim: não tenham outros deuses diante de mim, e nem façam para si imagens de escultura. Então era um povo ciente do que estava fazendo.
consciente do seu próprio erro, mas que por uma desculpa disse: não, nós precisamos de um Deus, a gente não sabe cadê Moisés, a gente precisa de um Deus que nos guie. Desculpa para se rebelar. Meu irmão, você pode dar todas as desculpas para a sua rebeldia, mas a rebeldia nasce no seu coração. Você pode dizer que o seu líder não está presente, você pode dizer que o seu líder não é bom, você pode dizer que você não concorda com a igreja, você pode fazer de tudo para justificar a sua rebeldia, mas a verdade é que a rebeldia, ela nasce no coração. O povo queria um motivo para se rebelar e para levantar para si ídolos. Arão então diz: arranquem os pendentes de ouro das orelhas do povo e tragam para mim. Mas que pendente de ouro é esse? Tinha joalheria no deserto? Eles compraram ouro para comprar brinco? Passaram, tinha uma loja: olha, uma joalheria aqui no deserto, vou comprar um brinco. Da onde veio esses pendentes? Do Egito. Porque quando o povo de Israel sai do Egito, Deus toca nos egípcios para eles darem sustento para o povo. Deus faz com que o coração dos egípcios ajam com bondade com o povo de Israel, dizendo: olha, levem presentes, levem coisas para o sustento de vocês, levem ouro. Talvez vocês vão passar por uma cidade e vocês podem trocar o ouro por alimento, por outros mantimentos. Então Deus faz algo por Israel, e aí esses pendentes eram a lembrança que Israel tinha daquilo que Deus tinha feito por eles, os libertando do Egito. Aqueles brincos eram a lembrança que Israel tinha da libertação deles, de como o Senhor foi bom com eles, daquilo que o Senhor havia feito por eles. E aí eles pegam o que Deus fez e transformam em ídolo. Eles pegam o que Deus fez e transformam em idolatria. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas idolatram as bênçãos e se esquecem do Deus da bênção. A gente está vivendo um tempo em que tudo é sobre bênção, tudo é sobre vitória, tudo é sobre milagre, mas nada é sobre o Deus da bênção, sobre o Deus da vitória, sobre o Deus dos milagres. E aí as pessoas idolatram as bênçãos, que quando a bênção não vem, quando o milagre não vem, elas largam a Deus, porque pegam o que Deus fez e transformam em idolatria. Ao invés de adorar o Deus que faz, nós adoramos aquilo que Deus faz. Porque os pingentes estavam nas orelhas, mas eles queriam algo para os olhos, que nas orelhas eles não conseguiam ver. Só que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo... Eles tiram da orelha e colocam nos olhos. Eles tiram o ouro, o que é precioso da orelha, e colocam nos olhos. Mas entenda uma coisa: o que é precioso tem que estar no ouvir e não no ver. Aquilo que é precioso para você está no ouvir e não diante dos seus olhos. Então o problema deles não é fé, porque a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver. Eles não queriam alguém para confiar, eles queriam alguém para idolatrar. Porque se a fé vem pelo ouvir, e o ouro estava nos ouvidos, todas as vezes que eles ouviam algo, eles se lembravam: opa, na minha orelha tem algo que Deus fez. Quando eu considero mais precioso aquilo que está diante dos meus olhos, eu passo a me mover pela necessidade e não por fé. Se a fé vem pelo ouvir, e o povo queria algo para os olhos, então eles não queriam fé. Eles estavam se movendo pela sua necessidade. E muitas vezes são necessidades que nós nem temos, mas a necessidade se torna tão grande na nossa mente que a gente quer ter o que a gente não precisa. E a gente passa a idolatrar, a gente quer ver as coisas. Senhor, eu quero ver o carro do ano na minha garagem. Senhor, eu quero ver isso acontecendo. Senhor, eu quero ver. Mas meu irmão, a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Você não está se movendo por fé quando você quer ver. Você está se movendo por necessidade. E quem se move por necessidade é facilmente enganado. Quem se move por necessidade é facilmente comprado. Quando você se move pelo que você ouve,
você se move pela fé. Pessoas movidas por fé permanecem no Senhor, ainda que eles não consigam ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Quando Jesus, ele decide não multiplicar pães e peixes para a multidão, e decide falar daquilo que ele veio para fazer, a multidão fala assim: vamos embora. Da outra vez ele encheu nossa barriga, mas agora bateu fome, ele não vai multiplicar pão e peixe, vamos embora. Vão procurar outro lugar, se movem por necessidade. Enquanto Jesus supriu necessidade, Ele é mestre. Enquanto Jesus supriu necessidade, Ele é Deus. Enquanto Jesus supriu necessidade, Ele é o Messias. A partir do momento que a provisão não chegou, vão embora. É só o filho do Zé. O filho do José cresceu aqui com a gente, menino. A gente viu crescer, isso aí não vale nada, deixa esse negócio para lá. Aí Jesus fala para os discípulos assim: vocês querem ir também? Aí os discípulos falam: para onde que a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que os discípulos estão falando? Jesus, a gente não viu o Senhor multiplicar pães agora, a gente não viu o Senhor fazer nenhum milagre agora, mas nós ouvimos a sua palavra, e nela nós encontramos tudo o que a gente precisava. Quem se move por fé, se move pelo que ouve. Quem se move por fé, permanece. Paulo diz que existem homens que os seus deuses são a sua própria barriga. Se movem pela necessidade, se movem pelo que querem. Presta atenção, porque lá em Apocalipse João escreve que a besta se parece com o cordeiro. A besta parece com o cordeiro. Você olha para a besta e você olha para o cordeiro e eles são iguais. Qual é a diferença? João diz: a sua voz é de dragão. Meu irmão, se você se move pela necessidade, qualquer um te engana. Mas se você se move por fé, você conhece a voz do seu pastor. Por isso que Jesus não diz: as minhas ovelhas conhecem a minha aparência. Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. A besta se parece com o cordeiro, mas a sua voz é de dragão. Sabe por que muita gente vai ser enganado na igreja? Porque se move por necessidade, não se move por fé e não conhece a voz de Deus. Ouve um não, acha que é o diabo. Ouve um não, acha que o inimigo se levantou. Você não fez nada para o inimigo se levantar contra você, meu irmão. Muitas vezes Deus nos diz não, mas Ele tem sempre razão. Só não serão enganados aqueles que se movem por fé. Uma vez que você vem para a igreja para ver um movimento e não para ouvir uma mensagem, o seu coração já se rendeu à idolatria. Ai, pastor, está faltando movimento na igreja, eu quero ver os outros rodando, eu quero ver as coisas acontecendo. Meu irmão, uma vez que você veio para ver e não para ouvir, já acabou. Sua motivação já está no lugar errado. Uma vez que você veio para ver algo acontecer e não para ouvir a mensagem ser pregada, então você já rendeu o seu coração à idolatria. Eles tiram dos ouvidos e entregam para Arão. Arão pega todo esse ouro, joga no fogo e faz um bezerro gigante. Um bezerro que todos os povos conseguiriam ver. Um bezerro que abalaria as estruturas. Um bezerro que mostraria poder. Ele fez um Deus de bolso de 15 centímetros. Isso aqui não é um bezerro, tá, gente? Que eu não achei um bezerro. Tem gente que diz que se eu falar que é um bezerro, ele vai ser um bezerro. Mas, é um bezerro, não vira um bezerro. Então, foi esse o tamanho do Deus que Arão fez. Sabe por quê, irmão? A gente não tropeça nas coisas grandes, não. A gente caia nas pequenas. Uma pedrinha do lado de fora é ruim, mas uma pedrinha no sapato... um vírusinho que só dá para ver no microscópio, fez todo mundo ficar em casa.
tanta gente falecer. Por quê? A gente não morre pelas coisas grandes, a gente cai nas coisas pequenas. Ninguém está andando na rua e fala assim: oi, tropecei no pico de Itabira, meu Deus do céu, não tem como. A gente tropeça nas coisas pequenas, nas coisas imperceptíveis. A gente rende o nosso coração a deuses de bolso, a deuses que cabem no nosso bolso. E muitas vezes o seu Deus é o seu orgulho. Muitas vezes o seu Deus está no seu bolso mesmo, é o dinheiro. Muitas vezes o seu Deus é uma frustração. O seu Deus é uma decepção. O seu Deus é a amargura. O seu Deus é achar que é melhor do que o outro. O seu Deus é algo pequeno, imperceptível que está dentro de você, mas já corrompeu o seu coração. Meu irmão, não são grandes deuses que vão nos derrubar, são pequenos. São deuses de bolso. Porque às vezes a gente fala assim: não, porque a figura do anticristo vai se levantar. Mas aí João, ele escreve que o espírito do anticristo já está entre nós. E às vezes nós temos pessoas pregando uma mensagem anticristo, anticruz, e a gente está preocupado com um Deus que vai se levantar, que vai fazer. Não, irmão. Muitas vezes nós já estamos errando nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Muitas vezes a gente já trocou o Deus Todo-Poderoso por um Deus de bolso. Porque Arão festeja, Arão ergue um altar, Arão faz sacrifícios em volta de um Deus tão pequeno. Eles tinham o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que ninguém pode conter, aquele que ninguém segura a força do seu braço, aquele que fez tudo, que o universo cabe na palma das suas mãos, aquele que conta as estrelas, chama pelo nome, aquele que deu limite aos mares, mas eles se rendem a um Deus de bolso. E você tem um Deus que criou os céus e a terra. Você tem um Deus que ninguém segura a força do seu braço. Você tem um Deus que conta as estrelas, chama pelo nome. Você tem um Deus que pôs limite aos oceanos. Você tem um Deus que cabe o universo na palma da sua mão. E você se rende à amargura. E você se rende à falta de perdão. E você se rende ao ego inflado. Você se rende à rebeldia. Você se rende a deuses de bolso. E a gente faz sacrifícios. E a gente ergue altares só para ganhar dinheiro. Tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. A gente faz sacrifícios, ergue altares só para satisfazer os nossos próprios desejos. Entenda, ninguém tropeça nas coisas grandes, a gente cai nas pequenas. E por que que o povo de dura cerviz, porque dura cerviz é quando é difícil de abaixar assim, né? Eles não se curvavam, por isso que Deus chama Israel de dura cerviz, porque eles não se curvavam, era um povo enjoado, era um povo que reclamava de tudo, não se curvava, não obedecia. Mas aí um povo de dura cerviz se curva a um Deus de 15 centímetros. Se curva a um Deus de bolso. Por quê? Tirou o que era precioso dos ouvidos e colocou nos olhos. Tornou o seu Deus a sua própria barriga. O povo de dura cerviz, que não se curvou ao Deus Todo-Poderoso, se curva. E é interessante que tem gente que para fazer as coisas da igreja é uma dificuldade, mas para fazer as coisas do mundo faz numa alegria. Coloca dinheiro em tudo quanto é site de aposta, mas não vou dar dízimo. Faz com uma alegria, trabalha até meia-noite. Aí o culto dá 9 horas. Olha, o pastor está falando demais hoje. Meu Deus do céu. Ai, essa igreja acaba tarde. Tem gente que tem dura serviço só para Deus, mas para si mesmos se curvam, que é uma beleza. Por dinheiro se humilham, que é uma beleza. Por status fazem o que for preciso. Se expõem em rede social, faz o que for. Mas na hora de falar de Jesus para alguém do trabalho, não, aí não, né? Vou incomodar as pessoas. O povo que não se curva ao Deus Todo-Poderoso se curva a deuses de bolso.
se curva aos seus próprios deuses. E agora o povo está vendo, mas é interessante que o Deus que eles veem não fala, mas o Deus que eles não veem está falando com Moisés. Aí Deus fala: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Desce, porque eles fizeram um bezerro de ouro e estão adorando esse bezerro. Então Moisés desce, e irado ele quebra as tábuas da lei. Ele vê o povo adorando a deuses de bolso e ele não pode deixar de se posicionar. Ele pega aquele bezerro de ouro, joga de volta no fogo, transforma em pó, mistura na água e dá para o povo beber. Coisa estranha, né? Pegar ouro, botar na água, dar para os outros beber. Sabe o que Moisés está fazendo aqui? Ele está dizendo: vocês valorizam demais o visível, mas eu torno isso invisível, e vocês vão ter o invisível dentro de vocês. Vocês querem um Deus visível? Não, o nosso Deus é invisível. E ainda que vocês não vejam, Ele está em vocês. Meu irmão, o mais precioso que você pode conquistar nessa vida não está fora de você, está dentro de você. Muito maior do que o Senhor faz fora, é o que o Senhor faz dentro de você. Por isso que Jesus diz: vão procurar o reino. Está aqui, está ali, está onde? Aí o Senhor diz: o reino está dentro de vocês. Moisés diz: vocês não vão adorar a deuses visíveis, vocês vão adorar ao Deus invisível. Vocês não conseguem ver, vocês não conseguem notar, não há uma imagem, não há uma escultura, mas Ele está dentro de vocês. Quando vocês estavam no Egito, Ele estava com vocês. Quando vocês pararam no Mar Vermelho e acharam que não tinha como atravessar, Ele estava com vocês. Quando vocês sentiram fome no deserto, Ele estava com vocês. Quando vocês quando vocês caminhavam pelo deserto, Ele estava com vocês, com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Quando vocês estão no deserto, Ele está com vocês, sustentando as suas roupas e os seus sapatos. Enquanto vocês esculpiam o bezerro de ouro, Ele estava com vocês. Não é o que é visível, é o que é invisível, e é o que está dentro de nós. Não corrompa os seus valores e os seus princípios para conquistar coisas visíveis, porque o reino que nós buscamos é um reino invisível. Moisés então sobe de volta no monte. Quando ele desce, seu rosto está brilhando, porque a glória de Deus não é vista em imagens. A glória de Deus não é vista em prosperidade financeira. A glória de Deus não é vista em carro do ano. A glória de Deus é vista em nós. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Somos nós. A glória de Deus é vista em nós. Somos nós que carregamos a glória de Deus. E aí lá em Apocalipse, João escreve e diz assim: aquele que anda entre os 7 castiçais de ouro. 7 castiçais representam as 7 igrejas para quem ele está escrevendo. Se Jesus anda no meio dos 7 castiçais, é porque João olha para a igreja e vê Cristo. Porque Cristo tem que ser visto na igreja. Não são deuses de bolso, mensagens de prosperidade, mensagens de autoajuda, porque nós decidimos nada saber e nada pregar, senão Cristo e este crucificado. Nós não nos curvaremos a deuses de bolso. Nós não deixaremos a glória do Senhor eterno, aquele que é invisível, mas é real. Aquele que nós não vemos, mas nós ouvimos. Aquele que nós não vemos, mas nós testemunhamos o seu poder.
aquele que nós não vemos, mas nós conhecemos a sua voz. Ele não é um Deus de bolso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, aquele que tem o controle de tudo. Mas entenda, a glória não está no externo, a glória está no interno. Não se renda, meu irmão, a deuses de bolso. Não fique preso a vida inteira na sua própria amargura. Não fique preso a vida inteira na sua própria vaidade. Não se renda ao dinheiro, não se renda ao status, não se renda à fama. Não se renda, meu irmão, não se curve a deuses de bolso. Não faça isso. O Deus Todo-Poderoso tem algo muito maior para a sua vida. O Deus Todo-Poderoso tem algo eterno, meu irmão. Não corrompa princípios para você chegar onde Deus quer que você chegue. Porque Israel, eles constroem um Deus para alcançar a promessa. Eles falam, faz um bezerro aí para a gente, para levar a gente até Nova Canaã, até Canaã. Faz um Deus aí para conduzir a gente no deserto. E às vezes a gente constrói ídolos para alcançar o que Deus tem para a gente. Às vezes a gente vende os nossos princípios para chegar onde a gente acha que Deus quer que a gente chegue. Às vezes a gente corrompe os nossos valores, se vende a ídolos para viver um ministério que é do outro, para tomar a posição que é do outro, para fazer uma função que é do outro. Povo de dura cerviz, por que a gente se curva tão fácil a deuses de bolso, quando a gente deveria se render em adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ele merece a nossa humilhação, Ele merece a nossa entrega, Ele merece tudo que temos, tudo que somos. Ele merece, invisível, mas real, não se vê, mas ouve, e as ovelhas conhecem a sua voz. Irmão, não se curve a outras coisas, mas se mantenha prostrado diante do Senhor. Não faça sacrifícios para deuses de bolso, mas se sacrifique para o Senhor. Não levante altares de adoração a deuses de bolso, mas levante altares para o Senhor. Porque o que você mais precisa já está dentro de você. É o Espírito Santo, é o reino de Deus. Vamos colocar de pé nessa noite.